Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Eu recebi um convite do bispo Cláudio Honor para ministrar a vocês sobre chave da vitória. Eu recebi uma chave quando cheguei aqui. Uma chave para vencer. E hoje eu vim aqui hoje com 2 objetivos. Na verdade, com os 3. E um desses é revelar ao seu coração uma chave que por toda a sua vida vai estar ao seu lado. Se você souber adquirir essa chave, e vai mudar a história da sua vida. Uma chave que vai lhe ajudar em todos os tempos. Amém? Você gostaria de ter uma chave assim? Em Eclesiastes capítulo 9, verso 11, diz assim: olhei e vi, ou percebi que debaixo do sol, a corrida não é sempre vencida pelo mais rápido. A batalha não é sempre ganha pelo mais forte. A provisão não é sempre obtida pelo mais sábio. E a riqueza não é sempre alcançada pelo mais inteligente. E o reconhecimento não é sempre conquistado pelo mais habilidoso. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Essa passagem da Bíblia fala de 5 tipos de pessoas. Fala do mais rápido, do mais forte, do mais sábio, do mais inteligente e do mais habilidoso. São coisas que todos nós gostaríamos de ser. O mais inteligente, o mais sábio, o mais forte, o mais rápido, o mais habilidoso em todas as áreas. E essas pessoas têm objetivos que são objetivos comuns, meu e seu. Eles querem alcançar vitória na batalha, vencer as corridas da vida, obter provisão ou sustento do dia a dia, alcançar riqueza e conquistar reconhecimento. Todos nós queremos isso e não tem nada de errado em querer vencer todas as corridas. Paulo disse, eu corri a carreira que me foi proposta. Paulo chega no fim da vida dizendo, eu venci aquilo que me foi proposto. Eu consegui vencer minha carreira. Então, sempre nos está sendo proposto alguns desafios. E eu quero vencer todos os desafios, todas as corridas da minha vida. O apóstolo falou aqui de uma chave que tranca Satanás. Eu gostaria de vencer todas as batalhas da minha vida, todas as guerras que o inimigo me impõe, ou às vezes as lutas que nós temos no dia a dia, eu quero vencer todas elas. Agora a Bíblia diz que nem sempre o mais forte vence. Nem sempre o mais preparado ou o mais rápido é quem ganha. Nem sempre o mais inteligente consegue sustento ou consegue ser rico. Nem sempre aquele que é mais habilidoso consegue o reconhecimento. Ainda que seja normal que eles alcançassem isso. Ainda que normal é que quem seja mais forte sempre ganhe uma batalha. Mas o que a Bíblia diz no verso seguinte é que o homem não conhece o tempo que vai lhe sobrevir. Porque coisas ruins ou inesperadas acontecem conosco sempre. De vez em quando, tem gente aqui que talvez torça para algum time bom, tipo o Flamengo. Aí tá lá um time jogando e o time é muito melhor, mais preparado tecnicamente, tem jogadores melhores, mas numa final, aos 47 minutos do segundo tempo, o time adversário vai lá e faz um gol. Tchum. E tudo que estava ali pronto foi embora. Um lutador de MMA
extremamente preparado enfrenta um mais fraco ou menos preparado, mas no meio da luta, um golpe inesperado e aquela pessoa é nocauteada. Quantas vezes nós torcemos lá pelo Spider, né? E de repente um golpe, foi embora a luta. Alguns de vocês aqui andam de carro. Eu vim viajando a 100, 110 e nós confiamos nos carros. Mas já imaginou se um parafusozinho da suspensão solta? Que coisa! Um dos maiores pilotos, Ayrton Senna, numa curva, em uma corrida, um acidente inesperado e ele morreu. Um dos maiores pilotos do mundo, como é que é o nome dele, do alemão? Schumacher. Hoje está lá vegetando porque numa brincadeira, um acidente, algo inesperado. E coisas inesperadas continuam acontecendo com todo mundo. Por mais que você se prepare, por mais rápido e forte, por mais inteligente e habilidoso que você seja, nem sempre você vai ganhar. Nem sempre você vai conquistar o seu sustento do dia a dia. Nem sempre você vai conseguir ficar rico. E nem sempre você vai ser reconhecido por tudo aquilo que você faz. Mas aqui no capítulo 9, no verso 11, termina dizendo: tudo depende de que você esteja no lugar certo, na hora certa. Para mim, o nome disso, em outra tradução, diz: depende do favor de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado assim: depende muito, depende tudo do favor de Deus. Hoje eu quero falar para vocês de uma chave chamada favor de Deus. Se você precisa de uma chave para vencer, você precisa dessa chave. O favor de Deus precisa estar sobre a sua vida. Tem coisas que acontecem, o apóstolo Ulisses outro dia contou uma história, e por isso eu estou pregando isso hoje. Ele contou uma história que ele estava em São Paulo, e aí Deus falou com ele: pega o ônibus, vai para Goiânia, e vai falar com o governador. Eu acho que foi isso mesmo, né? E ele pegou o ônibus e chegou em Goiânia, vestiu o terno e foi lá para a porta do palácio. E ficou lá esperando. De repente desceu um deputado e ele falou: eu preciso falar com o governador. Ele não conhecia o deputado, mas o deputado pegou e levou lá dentro para falar com o governador. O apóstolo estava no lugar certo, na hora certa, e o favor de Deus veio. Por isso ele pôde vencer uma batalha. E nós temos hoje uma rádio. O lugar certo, na hora certa, é o favor de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero te explicar sobre essa coisa. De vez em quando, eu não estou dizendo que você não tenha que se preparar, não tenha que se exercitar, não tenha que ser o melhor, bem habilidoso. Você tem que fazer tudo isso. Mas você não pode se esquecer do favor de Deus na sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma mulher que entendeu como alcançar o favor de Deus. Essa mulher é chamada de Sunamita. Não tem o nome dela, só diz que ela é de Sunem. Por isso ela é chamada de Sunamita. Essa mulher, ela era uma mulher muito rica, muito importante. É assim que a Bíblia descreve. E ela, na sua casa, junto com seu esposo, ela observou que o servo de Deus, Eliseu, o profeta passava de um lado para o outro, e ela nunca foi abordada por ele ou por Geazi pedindo alguma coisa. Mas ela notou que o servo de Deus não tinha onde lanchar. E aqui em Pires do Rio é muito comum isso, né? Antigamente, pastor, vai lá em casa comer um pão de queijo. Pastor, vai lá em casa tomar um café. Eu acho que continua assim ainda, não continua? Não? Parou? Como assim, irmãos? Parou? Eu tenho essa pequena barriga.
daqui de Pires do Rio ainda, de tanto tomar café com os irmãos, de ir para a casa dos irmãos, e eu amo isso. Aquela mulher olhou e disse assim: vou fazer um lanche para o profeta. E a partir de então, todas as vezes que Eliseu passava por ali, aquele era o lugar aonde Eliseu e Geazi lanchavam. Ela percebeu que ele viajava muito e não tinha onde descansar. E ela fez então um quarto e disse: vamos mobiliar esse quarto. E quando o profeta passar por aqui, porque ele está fazendo a obra de Deus, eu vou cuidar dele, nós vamos cuidar dele. E ela e o marido construíram então um quarto, mobiliaram, e Eliseu passava por ali, tinha um lugar agora para descansar. Essa mulher um dia então está lá, e Eliseu, constrangido com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, ele chamou o servo dele e disse assim: Geazi, vai lá e pergunta para ela o que eu posso fazer por ela. Eu posso falar com o rei e ele vai me obedecer. Eu posso falar com o chefe do exército e ele vai me obedecer. É mais ou menos assim. Pergunta para essa mulher o que ela quer que eu fale para o presidente Bolsonaro fazer por ela. O que ela quer que eu fale com qualquer autoridade do Brasil para resolver. Pergunte para mim qual favor ela precisa. Se alguém te perguntasse isso hoje, o que você faria? Se o apóstolo Ulisses parasse na sua frente hoje e te perguntasse: eu posso arrumar para você qualquer favor com o presidente, com qualquer político desses, o que você precisa? Eu garanto que cada um de nós aqui tinha um pedido para fazer, ou não? Arruma emprego para o meu sobrinho. Eu estou precisando de um exame, eu estou precisando. E o tempo todo nós precisamos de favores. Quando eu era pequeno, eu lembro, nós tínhamos vizinho. Eu acho que isso hoje ninguém mais faz. Mas a minha mãe falava: vai lá na Toninha, pede lá um pouquinho de açúcar emprestado, pede favor lá de me emprestar um pouquinho de açúcar. Vocês já fizeram isso antigamente? Me empresta um pouquinho de café. Quando chega gente em casa não tem nada, você vai lá: faz um favor aí para mim. Quantas vezes você já pediu favor para alguém? Hoje eu estava com o pastor Josafá e uma pessoa em um outro país me mandou um áudio nervoso, chateado. É porque eu pedi um favor e o fulano não fez. Você já ficou triste com alguém que não fez um favor para você? E eu danei com ele, falei assim: ele não fez esse, mas fez um monte de outros favores. Por que você está nervoso? Depois ele mandou uma mensagem calminha: não, está tudo tranquilo. Nós precisamos de favores, mas aquela mulher disse: eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Se vocês estão sentados aqui hoje, é porque vocês querem buscar a Deus por alguma coisa ou por alguém. Vocês estão precisando da ajuda de Deus. Aquela mulher não precisava de nada. Ou inveja santa que eu tenho dessa mulher, de poder sentar e falar: eu não preciso de nada hoje. Quantos gostariam de ser assim na sua vida? Ia ser bom ou não? Pois ela respondeu isso para o profeta, disse: eu não preciso de nada. E Eliseu insistiu, perguntou para o moço dele: o que eu posso fazer por essa mulher? E essa mulher, ele pensou e disse assim: olha, ela não tem filhos. E aí então Eliseu: chama ela lá, porque eu sei que uma mulher sem filho nesse tempo é ruim. E Eliseu mandou o servo dele ir lá chamá-la e disse para ela: nesse mesmo tempo, ano que vem, você vai ter um filho. E a mulher teve um filho. Só que esse filho cresceu e um dia sentiu uma dor de cabeça, veio para casa e morreu. Isso é uma coisa triste ou não, irmãos? É uma tragédia. E tem hora que nós não entendemos o porquê das tragédias que acontecem na nossa vida. É uma coisa que não tem explicação. Mas passa um tempo, essa mulher, o filho está morto, ela chama o servo dela e diz: arruma lá um jumentinho que eu preciso ir falar com o profeta.
E o marido fica sabendo e pergunta: o que está acontecendo? E ela respondeu igual o pastor Josafá falou aqui: vai tudo bem, está tudo tranquilo, não precisa preocupar não, mas o filho morto. E ela monta no jumentinho e vai atrás do profeta, e o profeta vem, ora pelo filho, ressuscita o menino e devolve o menino vivo para a mãe. Essa é a história da mulher sunamita, que todos vocês conhecem. Mas lá no capítulo de 2 Reis, no capítulo 8, abre lá a sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 8, vai acontecer uma coisa. Eliseu, que passava agora e dormia lá no quarto da casa dessa mulher, ele tem uma revelação de Deus e diz para essa mulher: mulher, faz o seguinte, pega tudo que você tem e viaja, porque virão 7 anos de seca e de luta aqui nessa terra, vai vir fome nessa terra. Então pega tudo que você tem e vai passear. Mais ou menos está escrito assim na Bíblia. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Ela vendeu tudo que tinha, pegou o dinheiro, pegou o marido, pegou o filho e foi para a terra dos filisteus. Imagina você viajando, passeando por 7 anos. Gasta pouco dinheiro ou muito dinheiro? Muito. Ela ficou 7 anos peregrinando, andando, até que por fim veio a notícia que acabou a fome. E o que essa mulher fez? Olha só aí no verso 3. Sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ela agora, aquela mulher que não precisava de nada, aquela mulher que tinha tudo, que não tinha nenhuma necessidade, agora ela volta e ela não tem nada. Gastou todo o dinheiro, acabou tudo. A terra dela foi invadida. Alguém invadiu a terra, tomou tudo e ela não tem nada. E agora ela precisa falar com o rei. Agora ela não é mais aquela mulher importante, mas ela precisa agora do favor do rei. Mas se lembrem, ela era uma mulher que cuidava da obra de Deus. E Deus cuida dos seus. E essa mulher vai até o rei. Imagine se você hoje precisar falar com o presidente Bolsonaro. É fácil? Para ela era a mesma dificuldade. Acabou 7 anos de seca, o país estava todo arrasado, não tinha muita coisa. E as pessoas queriam falar com o rei, porque todo mundo tinha algo para pedir, tinha que marcar uma audiência, tinha que ter uma fila. E ela entrou na fila até que marcaram lá, talvez, o dia dela falar com o rei. O rei da época era Jorão, filho de Acabe. E o rei Jorão, um dia, eu não sei porquê, eu sei, claro que eu sei, Deus incomodou o coração dele. As pessoas pensam que é coincidência, mas é Deus promovendo o favor dele a respeito daqueles a quem o amam. O rei um dia dá um negócio no coração e manda chamar Geazi. Diz: Geazi, vem cá, senta do meu lado. Você é servo de Eliseu? Me conta os milagres que Eliseu fez. É assim que está escrito aqui na Bíblia. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E qual foi de todos os milagres de Eliseu que Geazi escolhe para contar para o rei Jorão? Qual foi? Diga assim comigo: a ressurreição do filho da sunamita. Conta para quem está do seu lado assim: olha, ele escolheu esse milagre.
Podia ter escolhido um monte de outros. Por que ele escolheu esse, irmãos? Deus. Deus sabe fazer coisas melhor do que nós. Deus promove encontros que nós não conseguimos. E ele escolhe aquele milagre, conta para o rei. Olha, tinha uma mulher, ela cuidava da gente, dava lanche. Ela construiu um quarto para nós dormirmos. E aí ela não tinha filho. E Geazi conta toda a história e diz, mas o menino morreu. E ele colocou na cama dele, subiu em cima, soprou, orou, e o menino ressuscitou. E está vivo até hoje. Agora, tudo isso é normal. Até aqui dá para entender. O que não dá para entender é agora. Como é que está escrito aí? Sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, o que aconteceu, gente? Chegou a hora da entrevista da mulher com o rei. Na mesma hora. O nome disso é coincidência para todo mundo. Para mim é o favor de Deus. O favor de Deus alcançou aquela mulher. O rei queria ouvir milagre, testemunho. Por isso que aqui na tarde da bênção, na noite da bênção, é importante você contar um testemunho, porque através do seu testemunho, o favor de Deus vai alcançar alguém. Nunca deixe de contar seu testemunho, nunca deixe de falar daquilo que Jesus fez na sua vida. Aquele moço falou para o rei ouviu e no momento exato a mulher entra e ele fala, está aí, essa é a mulher, o filho dela aí que ele ressuscitou. Naquele momento, lugar certo, na hora certa. Nem sempre é o mais rápido, nem sempre é o mais forte, nem sempre é o mais inteligente, nem sempre é o mais sábio, nem sempre é o mais capacitado, mas é aquele que, acima de tudo isso, tem o favor de Deus na vida dele. Porque ele sempre vai estar no lugar certo, na hora certa, e o favor de Deus vai ser sobre ele. Naquele momento, o rei olha e chama a mulher e diz, é você? O que você está fazendo aqui? Eu vim pedir minhas terras de volta. Eu vim pedir, o que ela pediu era uma coisa simples. Eu quero minha terra de volta. Quando eu saí, eu abandonei minhas terras. Mas eu quero elas de volta. E o rei manda chamar lá um homem e diz assim, a terra é dela mesmo? Pergunta para a mulher, é verdade o que Geazi falou sobre o seu filho? É verdade. O profeta orou comigo, orou com meu filho, deu tudo certo, eu fiquei grávida, depois ele morreu, ressuscitou. E conta a história, o rei maravilhado diz assim, você vai ter todas as tuas terras de volta. Mas não é só isso. O favor de Deus sempre será completo. O favor de Deus vem e faz uma obra plena. Ela tinha gastado o dinheiro dela todinho durante 7 anos indo embora. E agora o rei diz, pega aí um oficial, faz os cálculos de quanto que a terra dela daria em 7 anos. Como se estivesse produzindo e trabalhando aqui, no tempo que ela estava passeando de férias, andando, peregrinando, gastando dinheiro lá, e paga tudo de volta para ela. Ela não perdeu um centavo e ficou 7 anos viajando, porque o favor de Deus foi com ela. A chave que abre portas se chama favor de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 30, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, tem uma passagem que vocês conhecem de cor. E eu tenho certeza que vocês conhecem. No verso 5 diz assim, o choro pode durar uma noite, é assim que diz ou não? Vocês conhecem ou não conhecem? Mas o que está escrito antes disso? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que está escrito antes? Lá diz assim, no seu favor está a vida. Por isso, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No favor de Deus está a vida que você precisa. No favor de Deus está tudo que você precisa que aconteça com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo. Tudo que você precisa que aconteça na sua casa, no seu trabalho, o favor de Deus vai vir sobre a sua vida. Você precisa ter essa chave na mão. Você precisa ter
o favor de Deus. Como é que eu alcanço isso, pastor? Essa é uma pergunta simples. Como é que a sunamita alcançou o favor de Deus? Cuidando da obra do Senhor. Não precisou de ninguém pedir nada para ela. Ela viu que precisava de lanche, levou lanche para os discípulos ou para o profeta. Viu que precisava de construir um quarto, construiu. Viu que precisava de mobiliar, mobiliou. A casa de Deus, quando você cuida de Deus, da casa dele, dos profetas do Senhor, o favor de Deus é sobre a sua vida. O dia que você está aqui e busca Deus, o favor de Deus vem sobre a sua vida. Você que tem se importado com esta casa, com os profetas dessa casa, você que tem ofertado, dizimado, você que tem investido na construção, em sons, em tudo aquilo que a casa de Deus faz para ganhar almas, entenda, o favor de Deus está sobre a sua vida. Nada vai fugir do controle da mão de Deus. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Amém? Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar pelo favor de Deus na sua vida. Aquela mulher, quando perguntaram para ela pela primeira vez, disse assim: eu não preciso de nada. Mas você precisa do favor de Deus, saia do seu lugar, vem aqui para frente. E você vai vir com a sua mão no coração e você vai falar para Jesus hoje: Senhor, eu preciso de um favor. Eu preciso do favor do Senhor. Eu de fato não conheço para o que você precisa do favor de Deus. Mas eu sei de uma coisa, que o meu Deus é poderoso. E lá no livro de Apocalipse ele diz que tem a igreja na mão, que tem a sua vida na mão dele. E que as coisas todas estão no controle dele. Senhor, nessa noite, eu te apresento o coração dos teus servos. Te apresento a tua igreja. E hoje nós precisamos do teu favor. Hoje, Senhor, nós dependemos do teu favor. Tem coisas que nós conseguimos fazer. Alguns dos irmãos aqui são especialmente habilidosos. Tocam, cantam, pregam, oram. Mas hoje, mais do que isso, nós precisamos do teu favor. Nós necessitamos do teu favor. Pai, eu te peço, entrega esta chave aos teus servos aqui nessa noite. Que o favor do Senhor seja a vida na minha casa e na casa deles. Que o favor do Senhor esteja lá onde eles trabalham. Que o favor do Senhor esteja na conta bancária deles. Que o favor do Senhor possa restituir aquilo que eles perderam e muito mais, como o Senhor fez com aquela sunamita. Que o favor do Senhor cuide dos nossos filhos, como cuidou do filho da sunamita. Que o favor do Senhor cuide da casa, da família, do casamento dos teus servos aqui, ó Pai. Senhor, eu te peço hoje, vem em nosso favor. Venha, Senhor, em nosso favor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ore a Deus. Fala com Deus sobre o favor que o Rei dos Reis pode fazer por você nessa noite. Porque essa é a chave, a noite da vitória. Você está no lugar certo, na hora certa, na presença do Rei dos Reis. E que pode fazer. E a Bíblia diz: e tudo que pedirdes com fé, crendo, você vai receber. E eu creio que essa é a noite certa, o lugar certo, na presença da pessoa certa, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Posso crer que minha vida o milagre vai. Continue orando, continue clamando ao Senhor. Posso ver as promessas sendo liberadas.
posso